Fala aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre o neoclassicismo na literatura, tá? Então, na literatura brasileira, nós tivemos o quinhentismo, né? Aquele período de 1500 a 1601. Lembrando que o quinhentismo, no quinhentismo, a gente não podia ainda falar em literatura brasileira, e sim literatura feita no Brasil, né, já que os autores eram portugueses e nós não tínhamos ainda um público leitor, né, uma produção literária. Logo depois vem o Barroco, né, o Barroco também chamado seiscentismo, que vai pegar os anos 1600, né, 1601 até 1768. E em 1768 começa aqui no Brasil o neoclassicismo. Tá? O neoclassicismo ele também pode ser chamado de arcadismo. Na verdade, o arcadismo é mais utilizado até que o neoclassicismo. Neoclassicismo, porque o arcadismo ele propõe, né, uma volta à literatura clássica. Tá? Por isso, neo é novo, né? Então é um novo classicismo. É como se estivéssemos voltando para uma literatura clássica, daí o nome. Tá? O contexto histórico mundial naquele momento, mundial e brasileiro, era o seguinte: nós tínhamos, né, na Europa a Revolução Francesa, né, toda aquela coisa, o pré e o durante e o pós, né, a instalação da Revolução Francesa, da burguesia chegando ao poder lá na França. E aqui no Brasil nós tínhamos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, né, da qual participou Tiradentes e acabou sendo enforcado, ela tinha inclusive, né, inspiração na Revolução Francesa e também na independência dos Estados Unidos, né? Todos esses acontecimentos dos anos 1700. Então essa literatura, né, chamada neoclássica ou arcade dos anos 1700 e início dos anos 1800, ela é uma literatura muito diferente da proposta anterior, né, que era do Barroco. E aí eu já aproveito também para sinalizar para vocês o seguinte: na nossa literatura sempre foi assim. Se um estilo de época, vamos relembrar que o estilo de época é cada fase da nossa literatura, né? Estilo de época também chamado de escola literária. Então é cada fase da nossa literatura. Então até esse momento nós estamos analisando hoje, vendo hoje o terceiro estilo de época, né? O primeiro, o quinhentismo, que assim tecnicamente não dá nem para dizer que o quinhentismo foi um estilo de época, né? Mas para organizar a coisa, vamos chamar assim. Aí logo depois o Barroco e o neoclassicismo ou arcadismo. Então assim, quando o estilo de época novo, né, chega, ele faz ele tem uma visão contrária ao anterior. Então é assim, se no Barroco se valorizava muito a religião e menos a ciência, o que vai acontecer no arcadismo? Vai se valorizar muito a ciência e pouco ou quase nada a religião. Depois, quando vem o romantismo, né, que é o estilo seguinte, aí ele volta a valorizar mais a religião que a ciência. Há sempre essa oposição entre os estilos de época. Tá? Então, assim, primeiro o público, a que público se destina a literatura produzida no arcadismo? A esse público de classe média, que nós chamaríamos hoje, né, de classe média, da burguesia, porque é a burguesia que está chegando ao poder. O Barroco ele foi produzido numa linguagem que atendesse à aristocracia, aquela elite, né, do momento lá. O arcadismo ele já é produzido por pessoas, né, dessa classe média e voltado para esse público de classe média. Tá? Assim, a arte, gente, ela nunca foi produzida para o povão, para o pobre de fato. Então, assim, algumas fases da literatura ou de qualquer outra arte, ela se aproxima mais do povo. Claro que sempre existiu, sempre existirá, ainda bem, aquele artista de rua, aquele artista do povo, aquele poeta da periferia,
né? Eu acho fantástica a poesia da periferia, a arte da periferia, né? Dos subúrbios, então feita por gente dali. E sempre houve alguns insatisfeitos da burguesia que também produziram para esse público, né? Que questionou elementos da própria burguesia. Eu poderia citar Cazuza na nossa música brasileira, né? Que era um cara da burguesia, mas que criticava a burguesia. Voltando para o nosso foco aqui do arcadismo, então essa literatura arcade, ela é produzida para essa classe média ou burguesia. A linguagem dela, portanto, é mais simples do que a linguagem do barroco. A linguagem do barroco era muito complexa, né, porque ela pretendia alcançar um público mais elitizado. O arcadismo pretende chegar a um público mais mediano, então a linguagem já é mais simples. Tá? Mas há uma valorização da ciência, há uma valorização da mitologia grega, da mitologia romana, tá? Há elementos, né, dessas mitologias. Os poetas brasileiros, por exemplo, dos quais falaremos mais à frente ou numa outra aula, eles usaram pseudônimos, né, que na maioria deles que tinha relação com elementos da mitologia grega ou romana. Tá? Outra coisa, a linguagem do arcadismo tinha algumas características bem particulares. Alguns termos, né? Vocês vão ver no material escrito que está compartilhado no blog, no Isaac Literatura, blogspot.com, com esses nomes, porque esses termos são em latim, como, por exemplo, fugere urbem. Isso caracteriza bastante a produção do arcadismo, tá? A ideia de fugere urbem, o que é fugere urbem em latim? É fugir da cidade, é fuga da cidade. Tá? Fugere do verbo fugir e urbem de urbi, que é cidade. Então, por que fugir da cidade? Porque o poeta Arcade, ele quer uma vida no campo. Tá? Eu até vou compartilhar letra e música de uma composição voltada para isso, né? Sobre a vida no campo, a simplicidade da vida no campo. Porque a ideia, para você compreender bem o que foi essa proposta do arcadismo na literatura, é assim, a ideia de vida no campo, fugir da cidade, abandonar a cidade e viver na simplicidade do campo. Então, fugere urbem. Nós vamos encontrar, por exemplo, em um poema do Cláudio Manuel da Costa, que é o poeta que nós falaremos dele mais tarde, um trechinho, né, em que ele diz: quem deixa o trato pastoril amado, ou seja, quem deixa o campo, pela ingrata civil correspondência, né, civil aqui de civilização de cidade, ou seja, quem deixa o campo pela cidade, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Ou seja, né, trocar a vida no campo pela cidade não vale a pena, é o que ele está dizendo aqui. Né? A vida no campo é muito mais simples, muito mais gostosa, muito mais harmoniosa, não há por que trocá-la. Outra característica bastante comum, a áurea mediocritas. Esse áurea aí, áurea é vida e mediocritas de medíocre. Só que esse medíocre aí não é medíocre no sentido que nós conhecemos hoje. É medíocre no sentido de sem luxo, tá? Na simplicidade da coisa de viver. Então, áurea mediocrita seria vida simples, tá? Em linguagem de hoje. E aí, nesse texto, a ideia é a seguinte: as coisas materiais não são as coisas mais importantes da vida. As coisas mais importantes da vida é o amor, a harmonia, a comunhão com a natureza, é o que propõe o poeta. Então, nesse trecho aqui do Tomás Antônio Gonzaga, ele diz para a sua Marília, né? Marília é a musa inspiradora dele, é para quem ele escreve, e ele diz: se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, ou seja, cobrir os nossos corpos, as peles dos cordeiros mal curtidas, né, mal curtida, porque não vão passar por um processo industrial, e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido, ou seja, costurado. O Tomás Antônio Gonzaga, né, no caso, usa aqui nesse poema o pseudônimo de Disseu, ele está escrevendo para a sua Marília, né, Marília Disseu, e falando para ela do quanto é bom a vida no campo, de que a Marília não terá as roupas da elite, da sociedade, da cidade, mas ela terá uma roupa costurada por ele, então, né, feita por mãos de amor.
Ou seja, é isso que é a riqueza do ponto de vista Arcade. É essa relação com a natureza, com a simplicidade, com estar ali no campo. Carpe diem, outra característica, é aproveitar o dia. Só que esse aproveitar o dia na sua intensidade. Ou seja, você viver esse momento que você está vivendo hoje, com as pessoas que você está, com quem você está, no lugar em que você está, curtindo absolutamente aquele momento. Porque aquele momento pode não se repetir nunca mais. Você não tem garantia de que voltará a estar ali com aquelas pessoas. Tá? Então é preciso curtir esse momento intensamente, aproveitar o dia intensamente. E aí tem um trechinho, né, também do Tomás Antônio Gonzaga, em que ele diz para a mesma Marília: ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao ambiente a graça. Ou seja, a gente precisa viver o agora, daqui a pouco a gente vai envelhecer, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro, então a garantia que temos é de viver esse agora, esse momento. Esse é o Carpe diem, é o que ele está dizendo para a Marília dele. O texto, o poema Arcade, né, a literatura Arcade, porque a literatura Arcade, é bom dizer, ela é só na poesia, tá? Não tem romance, ela é uma literatura voltada para a poesia, o poeta Arcade. Ele contém ideias iluministas, né? Essas ideias iluministas influenciadas, inclusive, pela Revolução Francesa, pela ideia de liberdade, justiça, igualdade social. E aí o mesmo Tomás Antônio Gonzaga escreve para sua Marília amada: o ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios, mover a guerra, espalhe o sangue humano e despovoa a terra, também o mal tirano. Consiste o ser herói em ser justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Augusto aqui tem o sentido de imperador. Ou seja, ele está dizendo que para ser justo, né, para ser herói, não é necessário, não importa se o cara é pobre ou herói, se ele é pobre ou se ele é um imperador. Então ele pode ser justo, ele pode ser um herói, sendo uma coisa ou outra, né? Sendo pobre ou sendo imperador, porque o importante é que ele seja justo, que ele combata a desigualdade, que ele não alimente a desigualdade social, né? Então essas ideias de igualdade social, de justiça e liberdade começam a aparecer no poema. E para finalizar essa aula do momento de hoje, né, o convencionalismo amoroso. É assim, o poeta Arcade, ele não é aquele poeta em que extrapola amor. Não é aquele amor, esse amor na literatura Arcade, ele é artificial. Tá? O poeta, na poesia dele, ele fala de amor, mas de uma forma não necessariamente apaixonada, como um poeta romântico, que nós vamos ver mais à frente. É uma paixão, existe a paixão no texto, mas ela é uma paixão convencional, ou seja, é sempre um poeta, o poeta Arcade, ele é sempre um pastor, tá? Não um pastor protestante, um pastor de ovelhas, tá? Um pastor de gado. E esse pastor, óbvio, trabalha no campo e ele escreve para uma pastora, né, que é a chamada musa pastora, que é a mulher objeto da paixão dele e que vive com ele ali no campo, ou que ele quer que viva com ele ali no campo. Tá? Então esse é o contexto. Então esse amor ele é convencional, ele não é aquela paixão rasgada, avassaladora das canções da música sertaneja mais antiga, né? Que a música sertaneja agora tomou uma direção muito aí do álcool e não tem a menor graça, mas aquela poesia de amor, vamos citar Roberto Carlos ou Fábio Júnior, né, na música. Não, na poesia Arcade, a coisa é mais comedida, é uma paixão controlada, digamos assim. Tá? Então, a linguagem Arcade é isso, gente. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente, no próximo vídeo, dos autores brasileiros, tá? E de alguns poemas que eles escreveram. Tá? Mas o arcadismo ele tem essa essência, tá? A vida simples no campo. Ok? Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável. Até o próximo vídeo.